E senhores, cá estou eu para dar conta da minha obsessão recente por pontos de ônibus da antiga União Soviética. Faz sentido essa obsessão? Alguns dirão que não, outros vão dizer que sim, depois de ver as imagens que seguem. Olha isso. São estruturas todas muito diferentes. Artistas eram convidados, faziam verdadeiras instalações. Algumas delas falavam da identidade local, da natureza. Essa aí, por exemplo, parece uma concha de crustáceo de algum tipo. Você vira ali um caranguejo esperando seu ônibus. Já imaginou? Essa aí é uma outra forma que lembra o mar. Uma onda de algum tipo. Essa aí pelo menos é funcional, né? O cara pode ficar abrigado ali enquanto espera o ônibus dele. Mas esse ponto de ônibus, esse mexe comigo. Eu não consigo tolerar a visão desse ponto de ônibus. Não é bonito, muito menos funcional. Neva naquele negócio. Venta naquele negócio. É frio. Isso aí fica na Abecásia. Por gentileza, vamos dar uma olhada mais cautelosa nesse último exemplo, por favor. Olha isso. Aí estão imagens mais detalhadas do ponto de ônibus que é o dono de todas as minhas atenções nesse momento. É uma coroa de espinhos celebrando a neve e o vento que açoitam o cidadão soviético à espera de seu transporte público. Isso é inconcebível. Alô, esquerda? Alô, cidadão soviético? Não pode. Eu não consigo tolerar um negócio desse. E por que eu não consigo tolerar tamanha contradição, Ana? Veja aqui como são as moradias. Olha isso. Olha isso. Moradias. Cadê as moradias? Blocos funcionais. Essas aí, espero pronunciar correto, são as khrushchevkas. Apartamentos feitos para serem baratos, rápidos de construir, para dar conta da demanda. Certa vez, numa discussão famosa da internet, alguém disse assim: não tem nada mais deprimente que a arquitetura de esquerda. Tudo padronizado, tudo igual, tudo feio. Ao que o defensor da arquitetura de esquerda respondeu: tem uma coisa bem mais triste, sim. É gente sem casa, pô. Gente sem casa que é triste. Certíssimo, nossa. Eu sou gente super sem suspeita, casa que é eu triste. tenho maior vontade de conhecer essa Agora, arquitetura. Como é que pode a arquitetura, o urbanismo, a técnica, a funcionalidade estarem presentes daquela forma nas moradias e aqueles pontos de ônibus ali representarem o exato oposto de toda a funcionalidade? Qual né? é dos pontos Parece de que o ônibus? próprio Khrushchev, em dado ponto aí, né, ficou chateado aí com o ponto de ônibus ali, olhou para algum daqueles e falou: pode parar com isso aí. Chega. E aí eu tenho a pessoa certa aqui para dar conta da minha curiosidade. A gente está aqui com o Rodrigo Yannis. Ele é da Estrela Vermelha Viagens, uma agência de turismo que pode levar você para conhecer, entre outras coisas, essas curiosidades ali. Rodrigo, para mim essa é uma contradição. Tá aqui a minha crítica contra a esquerda global. Aquele ponto de ônibus. Inclusive, diga lá, vamos. Contar uma historinha breve, em defesa aí desse ponto de ônibus da Abkhazia, né? Quando eu comecei a estudar russo, eu peguei uns cadernos de alfabetização que o meu pai tinha do período que ele tinha estudado na década de 80 na Associação de Amizade Brasil-União Soviética, que existia lá em São Paulo. E eu lembro bem do texto, o primeiro texto para você começar a escrever em letra cursiva no russo. Falava que a União Soviética é uma união fraterna de 15 repúblicas e que nós conhecemos a União Soviética por temperaturas negativas, frio, neve, mas que na União Soviética há diversos climas. E, por exemplo, se cultiva melancia. E aí ele mandava você escrever a palavra melancia, arbuzo ali, 15 vezes, a primeira palavra que eu aprendi no russo. Mas por que eu estou dizendo isso? Melancia é uma fruta que exige um clima seco, um clima quente. A Abkhazia, muito difícil que haja neve na Abkhazia. Não claro, leva ali? chover,
Pode chover, então o arquiteto não está totalmente... Invalidou uma parte dos meus argumentos, mas sol no lombo também é ruim, pô. Mas, pois é, lá faz muito sol, é uma região de clima, inclusive, subtropical, na costa do que oficialmente a Abkhazia é reconhecida como Geórgia, mas é disputada. Hoje ela é, na prática, uma república independente, reconhecida apenas pela Rússia e um punhado de outros países. Mas é uma região de veraneio, era uma região de veraneio para os soviéticos, assim como a Crimeia, assim como a cidade de Sochi, talvez já tenham ouvido falar. E nessas regiões de veraneio que há esse tipo de ponto de ônibus. Eles são todos diferentes um do outro, então não pensem que é um modelo utilizado em toda a Abkhazia, ou enfim, em vários lugares, não é. Esse é um ponto único, assim como os outros que foram mostrados, são pontos de ônibus únicos, e ele tinha esse objetivo de, enfim, ornamentar essa região, que é uma região de veraneio, cheia de hotéis, resorts, sanatórios, né? Sanatórios são... não são manicômios como a gente costuma tratar no Brasil. Os sanatórios eram mais como spas, né? São mais como spas na União Soviética. Acampamentos de pioneiros voltados para as crianças, enfim, são regiões turísticas, né? O turismo ocupava um papel importante na sociedade soviética, o turismo e o descanso. Então, mais ou menos essa é a história por trás dos sanatórios. Mas acho interessante você colocar esses dois elementos, né? Os prédios que são planejados para serem construídos em massa, pré-montados muitas vezes pré-fabricados, quase que como um Lego, são encaixados, e acabam sendo muito parecidos uns com os outros, enquanto os pontos de ônibus são... Cada um deles é individual, criado por um grupo de arquitetos, um grupo de artistas, né, muitas vezes envolvido. Então, existem esses dois aspectos da vida na União Soviética. E muitas vezes a imagem que as pessoas têm, que a gente acaba tendo da União Soviética, é daquela arquitetura quadrada, cinzenta, concreto, brutalista, que é uma parte do que foi a União Soviética. Mas a União Soviética foi muito mais do que isso. A arquitetura stalinista, por exemplo, é extremamente ornamentada, bebe muito da fonte do Art Deco, enfim, das técnicas clássicas de arquitetura. Então, é muito diferente daquilo que geralmente a gente imagina como arquitetura soviética. Talvez alguém já tenha visto imagens do metrô de Moscou. O metrô de Moscou é extremamente suntuoso, palaciano, realmente, e ele se insere nesse quadro da arquitetura stalinista, muito mais, enfim, rebuscada. Caramba, revelei minha ignorância aqui. Eu não sabia que fazia sol ali. Mas ainda assim, aquele ponto de ônibus é uma afronta. Ana, eu não vou cantar o Rodrigo aqui para ele me ajudar a conhecer lá a região, porque eu quero viajar acompanhado da minha marreta. E eu tenho certeza que ele é contra essa minha iniciativa. Mas aquele ponto de ônibus... não pode ter permissão para existir, doutora Ana. Não, eu gostei muito da individualidade, né, dos pontos de ônibus, assim, porque tradicionalmente ponto de ônibus é visto... Não é uma ideia maneira, no fim das contas? Cada ponto de ônibus é uma instalação artística? Não, a ideia é legal, só que tem que ser artisticamente funcional, é legal, né, arquitetonicamente é legal, enfim. E tradicionalmente, ponto de ônibus é um tipo de lugar que a gente chama de não lugar, né? Tem uma teoria do Auger, enfim... que é esses lugares sem personalidade, sabe? Um lugar que pode ser tanto faz quanto o outro. Em geral, aeroporto, shopping, ponto de ônibus, né? São esses não lugares, assim. E a gente passa muita parte da nossa vida em ponto de ônibus, né? Esperando aí o transporte. E aí é legal essa, né, a perspectiva de dar uma individualidade para aquele lugar, dar uma expressão, enfim, transformar, né, aquele lugar assim em algo que de fato faz parte da paisagem. Achei isso muito legal. Aquele ponto de ônibus ali com o buraco no meio, acho que foi uma besteira aí dos arquitetos que resolveram ser diferentão, sabe? Quem nunca, né? E daí fica... Erros foram cometidos. Quem nunca? Erros Agora, foram cometidos. O pessoal do chat está lembrando que quem é de Curitiba não pode falar dos pontos de ônibus de outras cidades, não. Olha,
aquele suposto ou não suposto holocausto soviético lá, que todo mundo gosta de polemizar até hoje, é uma questão histórica menor perto desse ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus é Erros gravíssimo. foram cometidos na experiência soviética. Aquilo ali não pode ficar assim. Intervalo.